Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Artflix, o melhor podcast da sua semana. Eu sou o Marcelo Andreata. Hoje eu estou tendo o privilégio, a honra de entrevistar essa cantora, produtora musical, arranjadora musical, diretora musical, enfim, envolvida também com cinema, pelo que eu estou entendendo, Keila Fogaça. Keila é uma pessoa que já está com mais ou menos uns 20 anos de carreira aí consolidada, faz parte do quarteto em si, né? Eu queria entender qual é a sua relação, como é que foi esse início. Sim. Keila, muito obrigado pela sua presença, espero que a gente tenha um bate-papo aí o mais fluido possível. Você já confidenciou para mim aqui que tem uma certa timidez, mas isso é absolutamente normal, fica totalmente à vontade. A gente botou chocolate para você aqui, que eu tô sabendo que você é fã do chocolate como eu. Adoro um docinho, Adoro né, gente? docinho. Não me sinto tímida para pegar um docinho. Fica à vontade, a ideia aqui é conversar, conhecer um pouco da sua história. Sim. E, prazer. enfim, se apresenta aí. Prazer estar com vocês. Obrigada por esse convite maravilhoso, né? A gente poder falar sobre arte, trocar informações. Eu acho isso sempre muito positivo. Sim, valioso, né? Num dia que a gente para de conversar, as coisas estão tão mecanizadas, assim, Sim. E falar sobre arte, sobre a sensibilidade humana é um privilégio, né? Muito digital, né? Sim. Isso aqui está faltando. Troca é bom. Mas, ó, eu queria primeiro saber como é que foi o seu início. Você é uma cantora, eu, assim, tive a oportunidade de escutar algumas das suas canções, a sua voz é de uma delicadeza, fiquei realmente comovido, assim, e de uma sensibilidade, você consegue imprimir um registro tão... Me remeteu uma coisa, assim, até de uma pureza, assim, de uma delicadeza. Acho que essa é a palavra que, para mim, veio para mim dessa maneira, e eu acho que... enfim, são momentos de vida, de alguma maneira isso ressoou em mim muito positivamente. E eu queria saber como é que foi o seu início, seu envolvimento assim com a música, foi desde pequenininha ou não? Sim, conta um pouquinho aí, como é que foi? Na verdade, o meu bisavô, que eu não conheci, quer dizer, ele me pegou no colo muito pequenininha ainda, mas eu não conheci. Ele foi maestro, né? Ele fundou a primeira orquestra feminina. Não tem muito registro sobre isso na época, porque pegou fogo nas coisas. Ele fundou a primeira orquestra feminina, né? E Benonice Correia. E minha avó, que era filha dele, muito apaixonada por música. Sempre foi também? Sempre foi, muito apaixonada por música. E aí me colocava pequenininha, com 1 ano, 2 anos, para cantar com ela, Gessé, cantar essas músicas de rádio, né? Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Roberto também, a Jovem Guarda também. Pegou esse... Isso, então eu fui com a minha avó, com ela que eu comecei realmente a entender de fato o que era a música, que ela representava para mim, né? Como me tocava. Ela ressonando em você desde cedo e... Quer dizer, aquilo, na verdade, então veio por influência do seu bisavô, da sua avó, e aquilo ali foi meio que ganhando aos pouquinhos um espaço. Né? E depois a gente vai com toda a turma, né, pra escola, com violão. Aula de música no colégio? Não, gente, eu levava violão, garotada pra escola, pra tocar. Sim. Que eu tirava as músicas de ouvido na época, né? O violão tinha aquelas revistinhas que a gente ouvia. Sim. E eu fazia parte, na época, de uma banda Foi onde eu comecei a tocar bem violão, começar, assim, a querer me interessar pelo violão. Foi na banda católica de missa, assim, né? Garotada na rua. Quase sempre o início, a igreja, né? Isso. Tem esses... Então, eu comecei a tocar violão, tocava com a garotada. E depois fui pro teatro, né? Na fase da adolescência, que eu fiz parte da companhia Mary Vilas Boas, na época. Que era um grupo que começou... Lá em Niterói? Isso. Tá. A Mary fez parte do Papel Crepom. Sim. Uma amiga minha cunhada, enfim... Começou o Papel Crepom, né? Depois ela abriu a companhia dela de teatro, aí eu fiz parte do curso e foi onde eu conheci, de fato, o quarteto em si. Né? Porque... A Mary... Veio com já a referência, né, musical. Ela trabalhava esquetes. Montava pecinhas, assim, pequenas esquetes. E ela usava, muitas vezes, os discos do quarteto para a gente interpretar as músicas que estavam acontecendo, né? Interessante. Encenar através da observação das músicas. Exatamente. Criava cenas. Exatamente. Que interessante. Aí foi aí que eu me apaixonei pelo quarteto em si e conheci o quarteto em si, mas tem uma história. A gente vai chegar no quarteto, que certamente enfim, é um desdobramento fantástico, assim, né? Mas eu comecei pelo teatro antes da... isso que me chamou a atenção. E eu sou muito tímida para fazer... É justamente isso que eu ia perguntar, porque, assim, é
curioso, porque eu fiz teatro, me formei na Cal, somos atores, o Gustavo é ator também, o outro apresentador que não tá aqui hoje. E sempre esse início no teatro, eu não sei, eu vim de colégio católico, não tinha teatro no colégio, então um ambiente um pouco mais conservador e tudo, aquela coisa de não incentivar tanto as artes cênicas. E aí, eu hoje me vejo assim, poxa, queria ter começado mais cedo, porque foi uma coisa tão boa pra mim, me abriu tantas portas de comunicação mesmo, assim, até pra minha outra profissão. Mas esse início no teatro tão prematuro pra você, sendo você uma pessoa com esse traço que você diz que é um pouco tímida e tudo, você lembra o que te motivou a entrar no teatro, a querer fazer o teatro? Ou foi uma coisa que já tinha uma dinâmica estabelecida e você acabou caindo de paraquedas? Como é que foi? Eu era apaixonada por TV, né? Tá. Na Novelas. verdade, por novelas. Eu queria estar naquele meio artístico, eu amava aquele meio artístico, gente. Eu via na televisão os artistas, queria estar junto, queria fazer parte daquele meio. Sim. E uma forma que era viável era o teatro, né? Que era possível, eu via tantas pessoas fazendo curso, era tudo muito caro na época. Então eu entrei na companhia da Mary Vilas Boas, e aí ela me dava os papéis principais, porque na época, na companhia dela, tinha muito mais mulheres do que homens. Certo. Então, às vezes a gente acabava pegando os papéis masculinos. Sim, claro. E caracterizava. Eu fui escolhida para fazer a Fera. A Bela e a Fera. Foi. Eu fiz a Bela. Mentira, não fiz não. Eu passei para a Fera por causa de um teste de voz. Olha. Assim, o teste de voz, não, assim, descompromissado. Ela estava fazendo o teste tinha uns 2 rapazes, na época, no teatro, as meninas, e eu peguei o microfone e fiz a voz da Fera. Há um estranho aqui. Olha! Aí eu quase derrubei tudo. Bacana, você tem essa... Ela falou, você vai fazer a Fera. Aí eu falei, Você já brincava com a voz desde cedo? Você já entendia que tinha um aparato fértil para essas possibilidades? Muito. Aí eu brinquei com isso, ela falou, você vai fazer a Fera. Só que eu fiquei tão assustada. Claro. Tão assustada, eu ficava treinando no banheiro. Teve uma vizinha, que na época eu morava num prédio que tinha o banheiro dava pro... Como é que se chama aquilo? Não sei aquele vão interno do prédio. Que faz um eco danado, né? Ela falou que estava fazendo, desculpa, a gente falar o número 2. Aí eu vi assim... Ela levantou do mar. Ela veio falar comigo, Keila. E aconteceu uma coisa muito estranha lá em casa. Era eu ensaiando a Fera. Foi engraçado isso. E aí, mas aí eu larguei a diretora na mão, gente. Você não quis fazer a peça? Não, Travou? Fiquei com muito medo. Eram muitos textos. Fera, e aí eu ensaiei tudo, e aí eu fiquei desesperada. Ela ficou danada da vida. Imagino. Mas isso foi muito próximo, sei lá, a estreia? Foi próximo. Ela conseguiu remediar, colocar alguém lá? Conseguiu, mas foi terrível por causa da minha timidez, né? Sim. A insegurança, na verdade, né? Muito nova. Você acha que isso... quer dizer... Isso talvez seja uma conversa para depois, mas eu penso, isso gera... Eu tive um momento da minha breve carreira, assim, no início de curso de improvisação e tudo, que eu ensaiei. Na verdade, era um improviso pela parte cênica, mas, assim, tinha um texto que eu resolvi fazer, faltando 2 dias para uma sketch, um texto gigantesco. Eu nem tinha tanta experiência para decorar tanto, apesar de ter alguma facilidade. Eu cheguei lá, travei completamente, não conseguia lembrar de nada. E foi um trauma para mim. Até hoje, às vezes, eu entro pensando que talvez eu vá esquecer e ter aquele pânico do momento. Então, assim, eu fico pensando que talvez isso... Você sente que, de alguma maneira, isso influenciou? Isso foi um certo trauma para você? Você carrega um pouco isso? Eu tenho pavor de esquecer as coisas. O texto... Assim, o meu medo era... Eu sabia as falas de todo mundo. Dos que vinham antes, né? Eu sabia, só que eu tinha medo de esquecer. Era um pavor. Mas eu falei, se eu esquecer, se eu não conseguir improvisar, se eu deixar outra pessoa na mão, no palco... Entendi. Aí eu saí. Ela ficou chateada comigo na época. E depois eu voltei pro teatro. Com ela? Com ela. Aí fizemos a Arca de Noé. E aí você fez? Aí ela me escalou pra fazer Senhora Noé, a esposa do Noé, que tinha textos me mirabolantes. Opa, agora eu vou. Certo. Deixei de novo a diretora na mão. Não, jura? Ai, meu Deus. E aí? Terrível, foi uma experiência. Mas assim, né? Eu era muito nova e eu tinha muito medo. Eu entrei pro teatro pra tentar perder essa insegurança, né? Aí eu falei, não, teatro não é pra mim, de fato.
Entendi. Não é de fato. Pelo fato do ao vivo. Do ao Pelo vivo, fato de ser... Exatamente. Tá, a então... câmera já é uma coisa que fica um pouco mais à vontade, assim, você pode cortar. Claro, a gente vai editando, Né? E Agora, você tem mais controle, né, sobre sim, aquilo. O tem teatro mais controle. realmente ele ao te vivo. coloca Você numa... pode até se sair ali num improviso, mas Sim. não dá pra viver de improviso, Não né? dá, não dá, não dá. Ainda mais com muito texto. Talvez se Sim. fosse tivesse sido interessante você começar com papéis menores, mas já com Sim, protagonista, sim, é protagonista uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Devia ter, deixa eu me lembrar aqui, puxar pela memória, uns 16, 17 anos, muito novinha. Muito novinha, para fazer um protagonista de primeira, né? E a senhora Noé também era a esposa do Noé, era uma Entendi. figura muito importante na... Então, assim, teatro você acabou não fazendo Tem uma mais. atriz brasileira que é Odete Lara. Sim, que inclusive Foi tem a ver foi- com Vinícius Moraes, com a coisa do sim. quarteto em si, não é isso? Sim, Aham. ela, na verdade, ela fez disco com Vinícius também. Ela era atriz de cinema também, uma musa Sim. na época dos Linda, anos né? 50, lindíssima. Loura, né? Era. Aham. E ela falava, ela participou do Teatro Opinião, fazia muitas peças, mas o palco apavorava ela. Dela chegar assim, passar mal, ela falou, não quero isso pra mim. Sim, Já não, com cinema, ela ficava super à vontade. Que... A gente no outro programa comentou, tem grandes atores, não sei se exatamente pela mesma razão, mas, por exemplo, Glória Pires nunca fez teatro, e é uma grande atriz de cinema, TV. Então é comum É isso, uma outra assim, né? dinâmica Eu do acho que é outra cinema, dinâmica. sim, Sem sim. dúvida é outra dinâmica. O teatro é aterrorizador em muitos momentos, é uma tensão, assim. sim. Mas enfim, a gente acha que é uma barreira que vale a pena Vale a querer. pena Quando você quebrar. consegue. Eu cheguei a fazer até uma peça. Depois, sim. então, você em fez Niterói, algum- foi uma leitura dramatizada, era lendo, e ainda assim eu fiquei apavorada e ainda com medo de esquecer o texto que eu estava lendo. Mas e a música? Como é que entra nisso? Você falou que teve esse momento Então, mais era- pra igreja, quer dizer, teve esses garotada e saraus, tal. assim. Aí eu comecei a fazer parte de grupo vocal. De grupo vocal eu entrei no Fala do Sol, que era um eu já comecei a conhecer o quarteto em si, né? Através do teatro. Aí depois eu namorei um rapazinho, que era novinho também. A mãe Sim. dele gostava muito do quarteto em si. Ela me apresentou o Chico em si, a obra do quarteto que elas cantavam Chico Buarque. Chico Buarque. Aí eu fiquei apaixonada. Eu queria fazer vocal. Nisso eu já tinha, eu acho, uns 18 anos. 18 anos. E aí eu entrei no grupo Fala do Sol, que era na UF, coral. Certo, tá. Aí depois eu fui estudar música na CEIM, que era na Universidade Federal Fluminense também. E aí eu fiquei apaixonada por vocalizar, tá. né? Fazer aquela... Já descobriu qual é o seu registro? Você é o quê? Eu Soprano, sou mezzo? Eu era muito imaginei. contralto, eu era primeiro contralto, voz bem grave. Aham. Depois, Fera. Aí depois trabalhando com quarteto, assim, elas tinham vozes muito timbres, assim, mais pro agudo, né? E aí eu fui trabalhando também muitos agudos e no coral também. Você vai aprendendo, vai pegando um pouquinho como expandir, a extensão. Aham. E era do Roberto Fabre, que era, ele é psiquiatra, que ele tá aqui ainda, né? Ele era o regente, maravilhoso. Psiquiatra e regente. Psiquiatra e regente, Interessante. maravilhoso. Aham. Então, assim, eu fiquei apaixonada por vocal e comecei a montar com uma amiga de infância e a prima dela um grupo vocal. Assim, eu queria fazer homenagem ao quarteto em si. Eu era muito fã do quarteto, muito fã. E até então não as conhecia pessoalmente, né? Bom, conta um pouquinho o que é o quarteto em si, para quem não sabe. Eu sei que talvez isso seja Sim. uma falta grave de quem não conhece. Mas, quarteto enfim, em são si, quatro irmãs, as baianinhas. As né? baianinhas, Aham. eram chamadas as baianinhas. Pelo Vinícius, Pelo né? Vinícius de Aham. Moraes. Elas vieram de Birataia, interior da Bahia. O nome quarteto em si, por causa das irmãs Silva, Sinara, Cibele e Silene. Aham. Todas com... Todas com C. CY, CI, o de registro CI, mas aí Cibele era com CY ou Sinara também. Tá. E aí botaram tudo Si, né? Aham. E aí. fazendo uma gag com a nota musical, não é isso? Não, nada por a causa ver. dos nomes. Ah, por causa dos nomes Por causa mesmo. dos nomes. Tá. O quarteto em si fica de Sinara, Silva, Cibele e Silene. As três eram Si. O prefixo dos nomes todos. Entendi. Entendeu? Perfeito. Aham. Então elas vieram pro Rio e numa dessas, na casa do Vinícius e Carlinhos Lira numa conversa, chamavam de baianinhas. As baianinhas vão fazer show com a gente? E elas fizeram no show muito importante, estrearam na boate aqui, que é hoje o Beco das Garrafas, Bota os Bar em 64, né? Elas estrearam ali. Estrearam ali, vai até fazer, completa 30 de maio, aniversário, né? Caramba, é verdade. E elas estrearam ali, aí chamavam de as baianinhas, fizeram o show do Zum Zum, que foi um show que estourou, que foi muito famoso, com Vinícius, Baden, Dorival Caymmi, né, e o quarteto em si, do Zum Zum. E aí foi um showzaço. Tá muito ruim chamar de baianinhas, né? Sim. Aí o Carlinhos falou, por que não quarteto em si? Aí batizaram o quarteto em si.
Uma ideia simples, assim, simples, né? é. Uma coisa... Bom, e aí Exatamente. nesse momento você... Quer dizer, como é que você conheceu a obra delas? Pela novela, ela já cantava, já faziam aberturas de novelas desde de Ciranda de Pedra, que era Céu Cor-de-Rosa. A que eu lembro mais é Por Amor. É, Por Amor, é abertura Aquela abertura com me MPB4. Foi, MPB4, ganhou né? o disco de ouro até da Não, música aquela brasileira. abertura da novela... E foi aí que eu queria, assim. Aí eu fiquei sabendo que num aniversário de Niterói, foi, eu acho que 1999, para não falar data errada, para 98 para 99, foi onde a novela. Ah, pode ter sido esse período, deve ter sido 99. Elas vieram aqui com o MPB4 na Praia de Caraí. Foi num aniversário de Caraí. Que bacana. Fazer show. Eu falei, não. Tenho que... oportunidade que eu tenho de Sim. conhecer as meninas. Aham. E aí eu tava fazendo grupo vocal nessa época com a minha amiga de infância e a prima dela. Tá, A gente começou a fazer assim, cantarolar, sabe, fazendo homenagem ao quarteto. Eu queria conhecer as meninas. claro. E a história é grande. Não, fica à vontade, a gente Você tá tem aqui medo de pra perder isso. um pouquinho assim. Não, fica porque volta, né, totalmente na à vontade. memória, a gente, Óbvio, porque tem fica- várias etapas assim. Mais uma etapa assim, a mãe da minha amiga de infância Aham. era amiga do primo de uma das meninas do quarteto em si. Olha só. Aham. Né? O Lizit. Era a oportunidade sim, de não. tentar. Aham. Não, isso aí foi só um caminhozinho, tá? E aí eu fui à praia de Caraí e assisti ao show. E antes de começar o show, a Cibele, que já faleceu em 2014. Ah, tá. Ela tava assim, olhando o céu ali atrás, né? Só que é tudo cercado de grade, né? Sim. Você chegar e tal. E eu olhei assim. Tava com minha mãe e meu pai. Eu falei, mãe, olha aí. Você a viu olhando? Ah, tá. Isso, Nesse eu tava momento. de fora do público, né? Perfeito. Aí eu falei, mãe, ela não vai falar com você agora antes de show. Aí eu falei, segurança, chama ali. Eu não sabia o nome delas ainda. Só sabia que era o quarteto em si. Era a Madonna pra você, né? Também. Exatamente. Aí a segurança foi, chamou e ela veio. Olá, meu bem. Com aquele sotaquezinho maior. Aí eu falei com ela, nossa, eu sou muito fã do quarteto em si. Tô aqui com minha mãe, com meu pai. Você é muito jovem. Ela achou... Ficou curioso pra ela, né? Ela falou, poxa, fale com a gente depois de acabar o show. Aí eu fiquei naquela empolgação. Nossa, ela abriu, deu Só uma que aí brecha. tava cheia a praia. Aí ela falou, olha, nós vamos fazer show no Teatro Rival. Você vai lá assistir a gente. Aí eu fui assistir. Depois que acabou, né? Sim. Enfim. E daí eu comecei a ficar mais próxima, porque eu ia muito aos shows. Ficou frequentando os Frequentando os shows. shows. Aí o primo, esse primo da... Cibele. Não, Não, da amiga Isso, da isso. mãe da sua amiga. Sua amiga de infância. Essa mãe da minha amiga ligou pra falar que a gente tinha ido ao show. Aí ele falou, cara, eu sou primo delas. Deu o telefone de todas. Olha que falta de... Que isso, sério? Pra mim, vai dar o telefone. Stalker, fã stalker, né? Netflix, né? Documentário. Ligou pra ela com a voz da fera. Era fixo aí, Clara. Me passou, a minha amiga de infância. Hoje eu já posso falar o número, que o número não existe mais. Clara, em vez de falar alô pra mim, Cibele, 2539 1111. Eu falei, o quê? Sinara, 2497. Eu falei, gente. Eu sei que você tá me ligando só pra isso, né? É isso daí. Aí já passaram, não sei se alguns aninhos, a gente tava fazendo. Eu tava fazendo grupo vocal com ela e com a prima, que era o Canto das Três. E aí eu liguei pra Cibele. Caramba. Eu liguei pra Cibele. Até então eu ia só no show, assim, né, como fã. Aí eu falei, Cibele. Ela, oi. Sabia que... Ele tá falando, e a Keila, que eu vou muito aos shows de vocês. Lá de Niterói. Ela, oi, que me tratou super bem. Oi, Keila, como é que vai, meu bem? Aí eu falei, olha, você me desculpa ligar. Quem me passou o seu telefone foi o Lizit. Botei logo culpa no Lizit. Seu primo, ela falou dele, contou as histórias da Bahia. Falei, nossa, você tem contato com ele, que interessante. E aí, nessa época, o ex-marido dela, o marido dela, né? Tava muito doente, já quase fazendo a passagem. E eu falei, Cibele, na verdade eu tô te ligando porque eu tô com um grupo vocal em homenagem a vocês, que era o Canto das Três, que era com a Clara Marim, que hoje, inclusive, a Clara Marim é uma grande dubladora.
Ela dubla a Madame Gazelle em Peppa Pig. Ah, é? Caramba, que legal. Tá fazendo aí várias coisas bacanas também. E ela cantava comigo no Canto Os dos meninos Três. devem conhecer que um dos apresentadores é dublador profissional, É do mesmo? Nhonho, do Chaves, o professor. Que legal. Não, o Seu Barriga. Que é. legal. E o outro é super fã de dublagem. Esse programa aqui já entrevistou alguns dubladores, Pô, que talvez eles bacana. a conheçam, mas enfim. Aí, É. através dela. Não, eu liguei dizendo que tava com um grupo vocal com a Karen também, que é fonoaudióloga, prima dela. E que a gente ia fazer um show no Teatro Papel Crepom, em Niterói, em homenagem a elas. Eu tava tocando na época com Raul Menezes, uma galerinha assim. Aí eu perguntei se ela poderia ir, né? Aí ela falou, olha, só se você vier aqui na minha casa cantar pro Marcílio. Ah, tá. O marido dela. Aí eu fui com as meninas. Aí depois que nós voltamos, ela ligou pra minha casa e falou, vocês encheram a minha casa de luz. E no repertório da gente não tinha uma música que eu gostava muito, que era Santo Antônio do Categeró. Uma música que Jorge Simas, que é um dos maiores violonistas de 7 cordas, fez. É linda a música, depois procure. Santo Antônio do Categeró. Eu fiz um arranjo de 3 vozes pra essa música, só que eu só cantei pra mostrar pra ela. Sim. Aí ela falou, só vou se você colocar essa música no repertório sério? e Que dedicar ao legal. Marcílio. Que maravilha, que maravilha. Ele, então, se emocionou escutando. Ele faleceu, ele chegou... Não, mas eu digo, quando vocês ela foram... foi ao show, já tinha falecido. Ele já tinha falecido quando ela foi. Ela Entendi. pediu, por isso que ela pediu homenagem até. Entendi. Né? entendi. Então foi muito rápido, assim, né? E aí fizemos a homenagem, aí foram Cibele e Siva, as duas foram me assistir. Na época, nossa produção, não sei se era nosso produtor que foi buscar o meu pai, eu não me recordo muito bem. Mas pegaram, Certo. buscaram em casa. A Silva morava ali na Nascimento Silva e Cibele em Botafogo. Elas foram ao meu show e daí começou a amizade. Que bacana. Né? E aí eu comecei, eu ia sempre a todos os shows, estava sempre presente. E um dia, em 2013, Cibele já tinha uma netinha, quis sair do quarteto, né, depois de muitos anos. E aí... Ela já estava assim, querendo parar mesmo, se dedicar à família, se dedicar ficar com a mais à neta, família. mais com o filho. Então, Sinara ligou pra minha casa e perguntou, Keila, tá fazendo o quê? Aí eu trabalhando, tentando ganhar dinheiro, né? Dando aula de música, enfim. Sim. E aí, quer entrar no quarteto em si? Aí eu... Meu Como Deus assim, do gente? céu, que isso. Que Foi ligação absurda. Em 2013. Eu fiquei, assim, estarrecida, gente. Imagino, Foi muito imagino. uma emoção. Que história, né? Você, enfim, foi ver um show na praia e... E daí virou, assim... E aí, o que você respondeu? Claro! Eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque elas faziam muitos arranjos de vocais mirabolantes, né? Sim, sim. E aí eu fiquei, gente, como é que eu vou aprender isso tudo, né? Aí mas eu fiquei tranquila, porque era música. E você também já devia dominar o música, repertório do música, início, de frente pra trás, de trás Uma vez pra eu fui no frente. show do quarteto, aí o Rui, do MPB4, tava na minha frente. Aí quando acabou o show, ele falou assim... Olha só, essa menina faz todas as vozes, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Exato, que aquilo né, preenche de todas as formas possíveis e você acaba tendo um domínio muito grande sobre a obra, muito, né? Quando E você aí, começa mas assim, aí ela me chamou, na época era o centenário, 2013, foi o centenário de Vinícius de Moraes. Então foi um ano que a gente fez muita viagem com a filha do Vinícius, a Georgiana de Moraes, e ela estava fazendo a parte da representação poética do Vinícius, né? Então nós viajamos muito, o Brasil assim todo com Sim. show do Vinícius, né? E foi muito uma experiência para mim gratificante. Primeira vez que eu pisei no palco com o quarteto em si foi em BH. Ah, tá. Foi em BH, foi meu primeiro show. E aí, como depois é que veio foi? o Centenário. Ficou nervosa com o Minha perna palco? tremia. Pois é, como é que foi pra Minha você perna o palco tremia, mas nessa assim, situação? não era por isso, é por estar ali a primeira vez. É, claro, uma mas pressão não tive, grande. Assim, é só de nervoso Tá com elas mesmo, também, né? Aham. Aí, Agora, fico imaginando, quer dizer, um palco com você cantando, integrando um grupo que possivelmente foi o grupo que você foi mais fã, né? sim, dos grupos maiores grupos vocais da música brasileira, Deus, né? mas assim, dessa vez você não abandonou. Não, Você... não abandonei. Entendi. Porque, assim, teve um hiato, assim, que eu falo que é uma pausazinha. Mas assim, quando foi pro centenário de Vinícius, aí a coisa pegou. Imagina. Porque Vinícius é poeta, né? Sim. Aí, olha, gente, nós temos o Dia da Criação, que era um texto gigante. Eu falei, hã? Aí vem a parte de decorar, de ter que falar. Keila, você vai ficar com essa parte do Dia da Criação. Tem o Samba da Bênção, você vai ficar com esse poema aqui. Aí eu...
acredito. Aí eu já tava torcendo pra não ter mais show de Vinícius, ser só Chico Buarque. Entendi. Eu não tinha um poema. Mas assim, de alguma maneira, aí o que você fez pra... Mas toda vez que eu entrava, eu ficava, assim, tinha uma música antes. Eu ficava, meu Deus, já veio o texto daqui a pouco. Eu cantava, viu, o texto daqui a pouco. Era terrível, era tenso. Era desesperador. Bom, você teve um teste, dois test drives importantes, assim, né? E aí na terceira, agora vai. E foi. E você saiu bem, você se sentiu confortável. Bem, fiz bastante. E depois você vai dominando. Já sei de cabeça o poema e tal. Mas em 2017 eu dei uma parada, eu saí do grupo. Ah, tá. Porque isso depois de 4 anos, então. Porque eu queria fazer algumas coisas. E eram muitos shows? Como é que era a dinâmica de vocês? Shows, entendeu? A gente tinha muito ensaio. Eu morava em Niterói, tinha que vir toda semana. Era sempre no Rio? Sempre na Ipanema. Ou no Leblon. Na casa da Celinha Vaz, que fez arranjo pra gente também. Eu cheguei a gravar um disco com elas em 2016. Que teve participação. Que é o Janelas Abertas. Sim, foi a última obra delas, depois de não sei quantos discos gravados, né? Entendi. E foi um disco que foi indicado a prêmios, não é isso? Foi a música brasileira, foi. Que bacana. Aí teve participação do Pretinho da Serrinha, do Carlos Lira, que estava aqui ainda vivo, da Zélia Duncan. Foi bem especial fazer esse trabalho, né? Gravar com elas, ter esse registro com o quarteto em si. Com certeza. Aí eu saí em 2017, né? Porque eu queria estudar mais cinema, essa coisa toda. Eu sou muito focada nessa coisa do cinema, eu amo cinema. Isso que eu queria te perguntar. O cinema sempre permeou a sua, porque a sua vivência artística? Aqueles filmes de pornô chanchada, que é proibido pra criança, eu via todos. Eu também. Sônia Braga, eu era apaixonada por Sônia Braga, gente. Como é que é o da lotação? Da lotação. Eu amo Nelson Rodrigues, as obras do Nelson Rodrigues, e tem Cacá Diegues, e tem... E, assim, nenhuma criança via isso. Nenhuma. Assim, só nós que eu éramos vi os pervertidos. Você cancelado falar isso. Não, mas era também... Se estava disponível para ver... Eu lembro dessas novelas todas que... Não, mas bem próprias também. Não era pornô, não. É porque tinha assim, o toque daquela coisa da dramaticidade, tinha a parte sexual, claro, e tinha a parte do humor, do drama, né? Totalmente. O Nelson Rodrigues era o drama rasgado, visceral. E o Nelson, então, ele mexe na víscera, né? Ele é a vida muito visceral. Eu fiz Nelson no teatro e tive o privilégio de fazer A Vida Como Ela É. Sim. Fizemos várias sketches também. O Beijo no Asfalto. Beijo no Asfalto, que pra mim, acho que talvez seja a peça que eu mais gosto dele, mas... então, isso sempre, quer dizer, a parte de dramaturgia, você sempre também se interessou pela sua... Enfim, a sua observação. De dirigir também? Eu gostava de dirigir. Eu gosto mais de dirigir do que isso que eu tô falando, de atuar, né? Aí eu fui fazer curso de direção com o Cris D'Amato, com o Jorge Monclar. E aí, né, fui fazer curso de extensão. Abre um mundo, e fiquei né? apaixonada. E a Regina Barbosa também, que fez um curta muito bonitinho, vestido para a Lia, com pouco recurso, né? Sim. Porque se fazer cinema no Brasil... Nossa Senhora. Eu fiz o meu curta com apoio, né? De amigos, de vaquinha, porque... Hoje você tem até essas plataformas que... Tem. Catarse, tem tantos outros assim que dão uma ajuda, né? Você consegue pelo menos começar a produzir alguma coisa e depois lançar. Inclusive, o filme brasileiro, que foi assim, baixo orçamento, foi um filmaço que ganhou prêmio, assim, sem... Então, você, em paralelo, você também sempre lidou com a parte do cinema? Quer dizer, você sempre teve o cinema ali? Sou apaixonada por cinema. Entendi. E cinema internacional também ou mais cinema nacional? Cinema brasileiro. Da década música também? Você tem referências musicais? Coisas que você gosta muito? Sim, tem poucas, que eu não sou muito eclética, não. Eu sou, assim, eu gosto da bossa nova, do Vinícius, do Chico. Tem algumas coisas que eu gosto, mas assim, de um apanhado, eu gosto muito da bossa nova, o quarteto era minha referência. Claro. Gosto, assim, de algumas coisas do ABBA também, gosto que é vocal, aquela coisa do vocal, Bee Gees, Carpenter, assim, é minha paixão. Eu tenho um musical sobre os Carpenters, né? Escrito com a Mary, que foi essa que eu deixei na mão, diretora. Você escreveu com ela? Eu escrevi com ela, é lindo, né? A gente tem vontade de realizar isso, mas é uma coisa grande, né? Demandaria uma produção maior ainda, né? Mas é bem bonito, eu sou apaixonada pelos Carpenters, então são minhas referências musicais. Então sempre relacionada à parte vocal, né? Isso é uma coisa que te interessa, sempre te interessou. Eu gosto muito de vocal, eu não gosto de cantar sozinha, por exemplo, solo. Eu já fiz até um show, alguns shows sozinha, o Salve Amado, que foi sobre as obras televisionadas do Jorge Amado. Eu fiz o Cinema do Brasil, sobre as obras do cinema, as músicas, né, do cinema da década de 70 e 80, do cinema brasileiro. Sim. Que foi até um projeto de Niterói, além da ponte, que eu saí de Niterói, fui lá para Quissamã. Foi muito gostoso, show cheio, assim, a praça... show de praça, né? Uma delícia. Uma coisa assim, eu fiquei tão até surpresa de estar cheio, né? Pracinha cheia, foi muito
uma experiência muito boa. Mas eu não sou muito solista, eu não gosto. Eu gosto de vocal. Aham. Eu Abrir gosto de cantar voz, sempre aquela com coisa. voz, Sim. isso. Eu tive uma oportunidade de fazer um musical que era basicamente todo mundo cantando o tempo inteiro, um coro, né? Sim. Que era inclusive, musical? do livro Terra, do Sebastião Salgado, que inclusive sim, agora porra, faleceu. lindo. Foi lindo, foi para a abertura do Teatro da Cal, na Rio Mais 20. Sim. Então, foi com direção da Malu Vale, ela fez um espetáculo que era uma trilha musicada a partir da observação das fotografias do livro Terra, do Sebastião. Cara, que incrível. Incrível, porque ele passou 17 anos viajando os acampamentos, enfim, no Brasil inteiro, e tirando aqueles registros absurdos, né, do trabalhador do campo e tudo, então, e com poemas do Chico Buarque e contos do Saramago. Então, o livro é um negócio... Gente... E assim, as músicas escolhidas, tinha várias músicas do Milton também, e sempre em coro. Então isso realmente, bonito, eu comecei a entender. Eu não sou cantor, mas canta. eu tenho um registro vocal que sim. eu consigo, enfim, especialmente em coro, aquilo também te dá um suporte, bonito, é muito bonito, né? E aí eu entendo que você está falando um pouco por isso, por conta dessa vivência, né? Se você for ouvir as obras do quarteto em si, da década de 60, eram os arranjos, não tem hoje. Hoje a gente tem muito grupo vocal, não desvalorizando os grupos que são lindos, mas isso que você está falando é sabido para quem entende de música. Não existem. Ele conseguia colocar uma voz que não existe ali no meio de 4 vozes. Mais uma voz, mais uma quinta, mais uma sexta, mais uma coisa assim. Os arranjos de Luiz Essa eram assim, geniais, fabulosos, se você procurar. Isso que fez você grudar desde sempre. Vocal, eu sou apaixonada por vocal. Você dá aula de técnica vocal? Sou musicoterapeuta. Com terapia? Conta um pouco pra gente, como é que é? Trabalho com melhor idade, né? Hoje sou psicanalista também. E trabalho com idosos numa residência para idosos. Para trabalhar essa parte cognitiva, né? Estímulo cognitivo, a música é fundamental para idosos. Olha, eu vou fazer um pequeno desabafo aqui. Fica só entre a gente, ninguém tá vendo. A minha mãe tem Alzheimer e ela tá num estágio assim bem inicial para intermediário. Eu colocar uma música para ela, enfim, reconhece todo mundo, não está assim, totalmente lúcida ainda, mas obviamente já com algumas questões. Eu fico impressionado como a minha abordagem inicial para trazê-la para assim, o máximo de consciência. Música. A música é a última etapa que sai, que vai embora. A última etapa é a música. É impressionante. E aí ela, quando me vê agora, ela sempre puxa ela é nordestina, ela puxa um Luiz Gonzaga, alguma coisinha, e eu começo a dançar com ela, brincando. É impressionante como ajuda. E ela volta para um registro quase que... Sim, imperceptível de que ela tem uma demência e tudo. Então, é impressionante. Eu acho que interessante esse trabalho. Você é psicanalista também? Sou psicanalista também, estudando ainda psicanálise, formando, mas estou assim, adorando. Psicanalista é Freud, então. Isso, a parte freudiana. A parte freudiana. Mas assim, o cinema não sai de mim, né? O cinema é uma coisa que é minha paixão. Se pudesse, eu viria de cinema. No Brasil. Sim. Realmente é... Bom, e você tem algum projeto atual de cinema que você esteja aí rabiscando? Sim. Então, eu gravei, foi agora em 2022... O Amor com a Reza Se Paga, minha obra, que teve a trilha sonora... Quer dizer, o filme eu escrevi lá em 2009, só realizei agora. Você roteirizou? Roteirizei. Tá. E nós rodamos em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Teve a trilha sonora do Carlos Augusto Norman, que é meu parceiro eu sou compositor, então ele compõe comigo algumas coisas. Um dos meus maiores parceiros. Ele fez a trilha do filme. Primeiramente seria curta, né? A ideia de curta, aí foi baseado nas obras do Nelson Rodrigues. Fala sobre... Vou falar um pouquinho só desse sinopse para não dar spoiler, que é curta. Né? Não, claro, fala. Mas quais as obras principais? Quer dizer, tem ali a referência de Toda Nudez Será Castigada. Eu usei, inclusive, um item que foi usado em Toda Nudez, que é o roupão da Nene Glória, da Geni. Sim, né? Que eu usei na personagem Clau, que era professora. Então, assim, ela tem uma personalidade, assim... A Bia, a história de Bia e Helena. Bia e Helena, o Amor com a Reza Se Paga. E a Bia é uma professora aposentada, né? Não vou contar por que ela se aposentou. E ela se isolou num sítio e alfabetiza adultos nesse sítio. Só que ela tem uma vida muito sombria, né? E aí, lá na casa dela, vivem 2 caseiros, né? O Aurelino e a esposa, a Helena.
E a Helena tem um sonho de aprender a ler, e o marido é machista, Não deixa. E ela começa a usar de subterfúgio para poder participar daquelas aulinhas ali com ela. Só que ela acaba se envolvendo com a professora. Né? Entendi. É só isso que eu posso falar. Tá. Senão... Tá lá no YouTube. Tá. Nós transformamos ele em websérie. E aí vamos desenvolver todos os personagens, quase todos, né? Pro edital, para fazer ele inteiro, como curto. Tá. Vocês lançaram no Como formato web para depois... piloto, Sim, um piloto. Entendi. Foi bem legal. Isso foi em que ano você falou? 2022. Lançamos em 2023. Entendi. Gravamos em tem 2022. a trilha... Tá... A trilha é linda. A trilha do Carlos Augusto, cara. Ele é meu parceirão. Você canta? Não, instrumental. Só instrumental. Só. Não, tem até a cantada também. A Kiri para Helena é cantada, sim. Que foi inspirada em reza de Edu Lobo. Legal. Interessante. Entendeu? O filme foi inspirado nas obras do Nelson e na música Reza de Edu Lobo e Rio Guerra. Entendi. Eu esqueci. Queria te perguntar, que você falou, só voltando ali ainda, porque eu tô querendo ver como é que foi essa trajetória, como é que você então, você entrou no quarteto, quer dizer, no quarteto já foi em 2013, mas antes disso, quer dizer, como é que foi esse movimento em que você cantava... Isso mais ou menos com 13, 14 anos, na escola, coral? Não, 2000... eu ia pra escola, levava violão, isso daí. É porque data assim, né? Pegar data... Não, violão você aprendeu... Aprendi sozinha, basicamente. Eu amava, eu queria... Pai, eu tocava flauta. Meu Deus do céu. Eu pegava a flauta dele, que tinha flauta barroca, a flauta ficava... tentando tocar e conseguia, porque ele tocava flauta. Meu pai também estudou um pouco de música. E aí eu queria tocar violão. Eu tocava flauta, mas queria violão. Eu não tinha violão. Aí no meu aniversário eu ganhei o violão. Aí não sabia nada, aí ficava lá. Aí pra conseguir desenvolver melhor, eu entrei no EAC, que era o grupo de adolescentes da igreja e tal. Começou e aí a gente tocava na missa, todo domingo. Só que eu não sabia nada. Eu ia aprendendo assim de cara e... Meu Deus do céu. Cara e coragem. Cara e coragem, Bom, aí começou... Eu tirava de ouvido as músicas, assim, sabe? Pegava, montava os acordes, né? Era bem interessante. Bom, aí depois disso você saiu do colégio, quer dizer, e aí seguiu pra... Como é que começou? Qual foi, vamos dizer assim, o primeiro show que você fez? Você tem lembrança, assim, exatamente do... Você fez algum show solo, sozinha, primeiro ou não? Primeiro, não. Não, sempre em grupo. O primeiro show que eu fiz foi o Viniciando, espetáculo Viniciando, sobre a obra de Vinícius de Moraes, que foi primeiro no Papel Crepom, com a Clara Marim, que é dubladora. Sim, sim. Esse foi o que você... Foi o primeiro show que eu fiz. Entendi. E né? ficou quanto tempo lá? Não, a gente fez no final de semana. Foi um fim de semana. Final de semana, né? E depois nós fizemos no Centro Cultural Carioca. Tá. E depois no Teatro Rival, mas aí é mais pra frente, que aí tem uma etapa. Pulo. Um pulo. Entendi. É porque data é uma coisa terrível, né? Você lembrar assim, você voltar, vai e volta. Não, eu pensei nisso, mas mais Foi em 2002 que eu fiz o Viniciando a primeira vez, eu tinha 22 anos. E aí depois nós paramos com o Viniciando, a Clara e eu, e começamos com o Canto das Três. Sim. E aí no Canto das Três que começa aquela história, que eu fui buscar a Cibele pra assistir, né? E... pra assistir a gente no Teatro Papel Crepom. E aí depois, Clara e eu não cantamos mais juntas. Quando você integrou, começou a fazer parte do quarteto, como é que ficou a formação do quarteto? Ficou você... Então, o quarteto teve diversas formações. As irmãs que nunca saíram foram... A única irmã que nunca saiu do quarteto em si foi a Silva. A Silva sempre teve todas as formações, Silva ficou. Certo. Mas aí depois voltou, ficou Cibele. Antes de eu entrar era Cibele, Sinara, Silva, Soninha. Soninha não era irmã, já estava no grupo desde os anos 60. Sim. Né? Quando saiu a irmã lá, a Soninha tava. Ela já entrou. Aí o Cibele pediu para sair em 2013, eu entrei. Aí ela faleceu em 2014. E aí Soninha em 2015, para 16, que saí para gravar um disco solo. Certo. Aí eu indiquei a Corina Viana para entrar no lugar dela, que, a Corina... Uma cantora maravilhosa, fez parte do Bibossa, do Menescal, né? Que é o grupo do Menescal. Bibossa Kids. E aí eu indiquei a Corina ficou. E aí ficou até o fim com ela. Ficou até o fim. O grupo, o que é hoje? O grupo acabou depois... porque elas faleceram, né? Não, entendi. Mas aí vocês optaram, então, quer dizer, não tinha muito mais sentido... família, de seguir com um grupo que tinha a ver com a família. Exceto que os filhos, né? Então isso aconteceu quando, mais ou menos? Que acabou?
Na Você verdade, tem- em 2020 veio pandemia, né? Ah, Elas tá. estavam assim mais debilitadas pela Sim, pandemia. sim. E já com idade com avançada, idade, né? Aham. Então, assim, veio a pandemia. E aí eu cheguei a fazer um trabalho na participação de um disco de um cantor com a Sinara, que ela me convidou, mas foi só uma participaçãozinha, assim, pra gente fazer e tal. Foi em 2022. Uhum. E aí ela faleceu, né? Agora há pouco, né? Então, assim, acabou, não tem. Entendi. Fica só o legado, né? As lembranças boas. E o que te motivou depois disso tudo a vou sentar e estudar psicanálise? De onde surgiu esse... Pra entender o quanto as pessoas estão assim, entender esse Loucas, mundo. né? Caramba, Teve a ver com isso mesmo? Teve a ver com isso, Aham. com experiências Um individuais. conflito direto entre a sua sensibilidade artística e não entendendo mais que rumo que o mundo tá adotando. Não, isso? experiências individuais mesmo, Ah, né? sim, entendi. Eu queria entender mais sobre o narcisismo, sobre alguns transtornos mentais, como borderline. Ah, Porque eu sou entendi. borderline. Ah, você é Sim, border? É? Sim, sim. A gente teve um episódio do podcast, a gente não tratou pontualmente do borderline, mas falamos assim num espectro. A gente falou mais Mas do eu não tenho espectro todas as autista. características, né? Eu Aham. tenho alguns pontos do border, eu sou border, mas Sim, sim. nem todo border tem todas as características Sim, de sim, border, entendi. né? Teria sido legal, assim, enfim, a gente tem um episódio que fala mais sobre o autismo, TDAH, que tem se falado muito, né? A gente ficou também na dúvida se os casos aumentaram ou se a informação aumentou e a gente está falando mais socialmente desses assuntos que são tão Tá sendo importantes, muito né? de tela, né? Tempo de tela, essa Tempo coisa de toda, tela, transtorno exatamente. de ansiedade, tá gerando muita ansiedade. Sim. As crianças, quando. Enfim. Não Eu amo isso daqui, eu amo Sim, celular. não, também. Amo, era A gente- digital. Amo. Mas eu procuro, quando eu tô aqui com você, eu tô aqui com você. Eu tento deixar de lado isso. Perfeito. Porque senão a gente não vive Senão a gente não tá aqui, né? Não tá aqui, Vivenciando. Entendi. Bom, e você foi fazer Eu fui fazer psicanálise e porque você... eu queria entender Aham. também que a gente passa por experiências individuais, né? Com pessoas que são narcisistas, com pessoas que são... Claro. E a gente quer entender, né? Não, O que e leva... a gente demora a entender o que é o Demora a narcisista, entender, né? demora. Porque o narcisista todos tem nós, aquela na teia, verdade, né? todos nós temos traços de alguma coisa. Claro. Narcisista, enfim, Claro, todos claro, nós. claro. Por isso que existe terapia, né? Pra gente fazer e trabalhar. Exatamente. Esse Evitar... autoconhecimento é. e... Mas o narcisista, dificilmente, ele parece que sai do próprio padrão, né? Não sai, Assim, ele não não sai, sai, né? não Tem sai. parece que é uma questão É muito quase que difícil. genética. Você ter assim. traço é diferente de você ter o transtorno. É, o exato. traço você pode trabalhar em terapia e melhorar muito. Aham. Né? Mas agora o transtorno é difícil. tem Você desce narcisista pra uma que não- escala, assim. E é difícil você, depois que entrou na teia dele, saber como sair, né? Como Porque sair, você é também não muito reconhece difícil. a pessoa E você naquilo. sendo borderline, então, que borderline é intenso demais. Tem aquela sim. coisa... Ele vivencia aquela aquilo teia com no muito, e tem auge. a questão da rejeição, né? Que tem o border. sim, Não sim, posso deixar aquela pessoa... Coitada daquela pessoa, né? Entendi. Acaba vitimizando também aquela pessoa e não sai se daquilo. culpando, E né? se culpando, né? Exatamente. É terrível. Bom, eu soube que você é uma ciclista, é isso? Eu sou ciclista. Você que fala de atividade física também. Sim. Então, o Arthur, na verdade, o Gustavo se conheceram na Velocity, que é enfim, uma academia de... Eu fui lá em Niterói, tem. tem? Na Belisário Augusto. Ah, é? Aham, abriu Você agora. já fez alguma vez? Não, eu gosto Não, muito. eles ficam me chamando, eu fico... Tá bom, é que eu jogo vôlei na praia, não vou Você deixar gosta de jogar o de vôlei vôlei? num Você dia gosta, pra não? andar no indoor Quem, da cada um, bicicleta, não, cada um tem a Porque eu sua. tenho só- Mas eu eles amo. eles amam. Eles amo. é quase que uma Mas eu religião, gosto de ciclismo assim. de ir pra rua mesmo. Sim, Eles sim. também? Outdoor. vão pra- Não, eu acho que o Arthur é mais lá no Velocity, é não. viciado naquilo. É porque tem uma questão de música também, Sim, ritmo. sim. É quase que uma dança, pelo que eu entendi. Eles estão me Não, convencendo aí um dia pra você vai entender. experimentar, mas Pra você experimentar. experimentar o ciclismo de verdade de rua com equipe. Não, eu sempre Olha, amei andar de bicicleta. eu- assim, eu- muito mais do que correr, Hoje qualquer meu apelido coisa. é cabrito, né? Por quê? É uma subida, cara. Ninguém gosta. Sim. Eu gosto. Entendi. E você tem um grupo que você viaja? Eu faço parte do grupo que é de Niterói Cycling. E a gente viaja, eu não tenho nem ido com eles muito, que é noturno. Eu gosto mais de pedalar de dia, sabe? Eles fazem mais à noite? Mas fazem noturno. Porque todo mundo trabalha, aquela coisa toda e tal. Entendi. Mas eu gosto muito de ir pra... Eles fazem pedal de rua. Fazem as 4 praias de Niterói, fazem Zona Oeste. Zona Oeste não, Zona Norte. Aham. Eu gosto muito mais de mountain bike mesmo. Fazer... Pra Serra. Subir, trilha... Já foi no Vale das Videiras? Não, nunca O fui. Vale das Videiras é depois Araras.
Sim. Estrada de Petrópolis. Mas é mais bom pra speed, né? Não, na verdade bike o também. Vale pega muito mountain bike, porque depois de Araras, você indo lá pra Pati do Alferes e tal, tem um centrinho que se chama Vale das Videiras, Que você pode e fazer. eles promovem, não sei se eu falo do Galpão, acho que eu vou pedir um patrocínio do Galpão, que eu tô sempre lá, tem um Galpão Caipira, que é um Legal. local que eles alugam bicicletas, e tem vários grupos que vão pra lá. Área rural, que é minha paixão. Ah, que bacana, você tem que conhecer, Você então. tem carro, aquela coisa toda. Eu gosto de área rural. Você Mas tem eu que conhecer. faço aqui, eu faço Sumaré, faço Cristo, aquela Aham. coisa toda. Gosto muito Mas Cabrito gosta de área Eu rural. gosto de área rural. E como é que foi? Como é que você descobriu esse prazer no ciclismo? Você sempre andou de bicicleta e foi uma coisa assim? Eu queria muito fazer alguma coisa, assim, esporte, atividade física. E aí eu comecei. Como, tem 2 como anos válvula e meio. também pro border, coisas que. Isso, pra tudo, que te- ansiedade. Aham. E aí, meu pai é ciclista de speed. Meu pai é speedeiro. Meu pai Meu pai é sinistro. Que bacana, speedeiro. legal. Mas eu falei, não, speed não é pra mim, não. Eu muito, gosto de mountain bike, eu gosto de subir. Aham. Morro de fazer. Aí eu levei um tombo em Darwin, um tombo Eita, baço. Fê. Cara, eu vou subir aqui tão cedo. Eu fui embora, fui pegar um dia de chuva. Eu falei, vou por Darwin, que é uma subida lá em Niterói. Tava com muita lama. Eu falei, vou por Darwin. Eu não sabia ainda ir pela estrada, o caminho ainda. Aí fui por Darwin. É indo pra onde é em Niterói? Maricá. Ah, É Maricá. tá. Entendi. Maricá. Aí eu fui por Darwin, caminho de Darwin. E levei um tombaço. Tipo, Fiquei com um ovo na perna. rolando Eu montanha fiquei abaixo. Não, eu fui fazer a subida numa vala. Sim. Aí eu freiei na subida, fui voltando pra trás de bicicleta. Assim, Meu... E primeiro ficou- tombo. Foi o primeiro? Primeiro tombo. Coisa leve. Coisa leve. Ficou um tempo Eu machucada, fiquei com sem. medo de ir pra Darwin, porque Darwin é bem técnico, né? Porque assim, na verdade ela não tem tanta altimetria. Mas as partes que tem são íngremes e com muito buraco, vala, né? Sim. E aí, eu gasto a bicicleta até o pneu ficar careca. Uhum. Vou pra casa da minha namorada, eu falo, eu subo, porque a casa dela é serra, só É serra? É, Tá. de Niterói. Eu vou, subo, qualquer lugar. Até chegar na casa dela. E vem cá, eu tô sabendo também que você, assim como eu, é uma gateira. Eu sou gateira. Ela É? também, minha namorada também. Ah, é? Eu sou avó de gato. Você E sua mãe você tem quanto? Você tem, Eu tenho 4. Você tem 4 em casa? Meu Deus. Tenho 2, já tô começando a me achar o velho de Copacabana Caramba, dos eu gatos. falei, né? Roberto. Não, então, eu fui ver ali, você falou, vou me arrumar, não, vou no banheiro só pra tirar os pelos aqui, porque eu tenho. Eu tô toda de preto, eu tirei do armário, eu falei, cara, tá guardadinha. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, tu vou pra lá pro programa cheio de Mas pelo. você trabalha com alguma coisa relacionada a ONG de animais? Não. Eu já tinha fiz entendido muito, que. ajudei muito. de bichinho resgate, rua, coisas já. assim? Não posso mais morar em apartamento, Não, moro não com tem minha mãe, condição, não tem é. condições. Tem Os 4, quatro eu adotei já é a minha tenso, gata. já é um pouco ela veio tenso, Kinder 4. Ovo, né? Surpresa, porque ela veio com a barriga cheia, eu não sabia. Meu, E tava com grávida. esporotricose, imagina. Ai, meu Deus, é uma doença complicada. E ela ainda tem esporotricose. Tem, porque acho que não tem- Não, tem cura. Tem cura, mas tem? é muito dela, é bem crônico. Desde 2019, que eu peguei, ela veio com aquela barriga cheia, aí botei pra dentro de casa. Ficava jogada num pátio de hospital, sabe, tadinha, bichinha. Aí eu peguei... Você já tinha alguma? Não, Não, nenhum. veio ela. Eu só. tinha um cachorro velhinho, um poodlezinho, que o nome era Sivo, em homenagem a Sivo. Ah, Algum outro pet ganhou o nome do quarteto? Não, né? Mas aí você pegou ela já grávida? Já grávida, ela enganou, a barriga foi crescendo, aí eu botei ela pra dentro de casa. Eu falei, não vou deixar na rua, porque ela teve primeiro ninhada na rua. Aham. Que a gente cuidava, os moradores lá. Sim. E aí eles ficaram muito bravos, os filhotinhos. Não deixaram a gente pegar e aí sumiram. Eu fiquei, culpadíssima com isso. Imagino. E aí pegamos, adotamos. E agora tá comigo lá com os 3 bebês dela. Tem um que Então você tem 4 anos e mama ainda. Na mãe. Não Juro é pra possível. você, juro 4 pra você. anos de mama? Gigante. A gata, Cássia Kiss. A Cássia Kiss amamentou os filhos até. Um filho, acho que até 7 anos de idade. 7 anos, caramba. Não deixa a mãe em paz. Eu escutei essa história, não sei se é verdade. Não sei, Cássia, se não for verdade essa história. Todo mundo fala isso, que ela amamentou longamente um dos filhos. Cara, Cássia. Né, eu soube disso, mas enfim. Keila, assim, eu queria saber dos seus projetos, assim, você tem agora, você está querendo dar websérie. A websérie transformar É o seu projeto da vez agora. E dar vida às protagonistas, sabe? Desenvolver as protagonistas, Ah, tá. a história das protagonistas, e vai pro edital de Guaratinguetá. Ah, entendi. De E Lorena quando é que é isso? Guaratinguetá. Vai abrir em julho, né? Ah, em julho agora. Aí a produtora de lá bota pra mim e a gente vai... Porque não dá pra rodar sem subsídio, Não, né? não dá. Então esse meu Você tem que projeto, fazer fora bem isso... feito, tem que ter um recurso, né, pra poder... E eu tenho um projeto também que eu tô querendo, que é já há um tempo fazer, porque eu fui assistir, que é eu assisti a peça com a Dani Barros, Estamira,
Essa maravilhosa foi sobre a vida de uma moradora do lixão, né? Do Rio de Janeiro. Uma amiga minha falou que viu essa a peça. peça. Eu vi com a Dani. A Dani me deu convite pra assistir. Uhum. Não. E ela não tem nada a ver com a Estamira, que a Estamira era negra, uma mulher assim. A Dani Barros é branquinha, né? Tal. Mas assim, o corpo não tem nada a ver, que a Estamira era mais cheia. Mas ela virou Estamira, você não tá entendendo. Corpora, assim. É uma coisa assim, fabulosa. Entendi. Eu fiquei tão impactada. Imagino. Porque a Estamira, ela tinha, se não me engano, esquizofrenia, né? Tá. Então ela falava coisas assim, mas tinha os momentos de lucidez. E vivia dentro daquele lixão, e morreu de sepsemia, né? É triste a vida dela, muito triste. Senhora. Então, assim, ela tinha uma sabedoria dentro daquele lixão que comove a gente, sabe? Então eu tenho vontade de fazer uma leitura dramatizada, transformar o roteiro do documentário, que tá lá no YouTube, para quem quiser assistir também, que é maravilhoso, em leitura dramatizada, que isso também incentiva a leitura, né? Sim, claro, com Da certeza. Estamira. E a parte musical, você tem algum? Você tá querendo... Olha, Você eu faço... tá mais compondo, eu você componho dá as mais. aulas, né? Eu componho, eu gosto de compor. De vez em quando eu lanço aí... Acabei de lançar até uma música em homenagem a Yara de Novaes, que é uma atriz, que ela fez o filme Malu, do Pedro Freire, um filme que foi dedicado a diversos prêmios. que eu ouvi. A Yara de Novaes é sensacional. Aí eu fiz uma música em homenagem... Para o filme? Não, fiz pra ela. Pra ela? Pra a interpretação dela, brilhante em Malu. Cara, que legal. Aí a música bombou, foi assim... foi... E eu vi que você também tem uma coisa que te pega muito com trilhas de novelas, né? Quer dizer, você sempre bebeu um pouco nessa fonte também, de né? De novela. O quarteto também sim, tinha muitas tinha dessa, muito, né? elas cantavam cena na abertura de novelas, né? E eu acho que a que foi mais... Eu não sei se porque é uma questão de idade. Foi mais porque é da minha época, da nossa né? época, foi Por Amor, do mas Por Ciranda de Amor. Pedra Falando também. de Amor, né? O nome da Falando de música. Amor, É muito linda, cara. Se por um dia, esse amor, essa alegria... Eu te juro, te daria, se pudesse esse amor todo dia. Lindo. Keila, eu queria te agradecer. Eu que tô agradeço muito feliz, você assim, também. e tô aqui te conhecendo, Olha assim. o que eu vou fazer agora, vou comer um doce. Fica completamente à vontade. Vou Te comer um agradeço doce. muito aí a presença. Que você venha sempre, a hora que você quiser. Tiver para lançar o projeto, volta aqui para conversar com a gente. Com vocês, de verdade. Muito dividir Fala com o vocês. Rafa, a hora que você tiver para vir, que aí a gente já coloca nas redes, divulga o máximo que a gente pode. A gente tá num podcast assim ainda, né? Estamos ainda, você falou Tá do cenário. lindo, o cenário Não, tá mas lindo. estamos começando ainda. Aqui a ideia Maravilhoso. de ter essa troca, de conversar com o Arthur, é Não, super... aquilo dali, perigo. Perigo, seu Madruga, né? Inesquecível. E aí, então, o Gustavo, né, que é dublador do Nhonho, é fanático pelo Chaves, então tem várias referências, assim. Eu faço vários vídeos, inclusive, dublando Ana Clotilde. Ah, é? Sério? Eu caí de cara no chão, foi muito bom. Eu adoro, eu sou chave maníaca. Maravilha, É maravilha. isso. Mas te agradeço muito a presença e, enfim, volte sempre quando você tiver com o seu próximo projeto, a gente te Obrigada, convida. querido. Tá bom? Obrigado, gente, é Obrigado, isso. gente. Obrigado aí pela audiência de vocês, a gente fica aí até o próximo Artflix, até a próxima semana. Um abraço, tchau. Um abraço.